Olá, querida aluna e querido aluno, tudo bem? Você sabia que na região dos Andes, as populações indígenas cozinham seus alimentos com muita dificuldade? Quer saber por quê? Eu te respondo depois da vinheta. Muito prazer, eu sou a professora Valquíria Paiva, sou a sua professora de Química. E você está aqui no meu canal Química na Cuca, seja bem-vindo. Eu quero te convidar também a me seguir nas minhas redes sociais, no Facebook Química na Cuca e no Instagram, Química na Cuca Oficial. Vamos para a nossa aula de hoje? O tema da nossa aula é a influência da pressão externa na temperatura de ebulição. Mas antes de prosseguir, eu quero te convidar a já deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para receber sempre notificações de novos vídeos. Vamos lá! A temperatura de ebulição depende da pressão externa. Por exemplo, nós dizemos assim, a temperatura de ebulição da água é 100 graus. E eu vou te responder sim e não. Sim, se você considerar o nível do mar. Então, ao nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Por que a gente considera o nível do mar? Porque ele tem a pressão de 1 atm ou 760 milímetros de mercúrio. Então, a esta pressão, a água entra em ebulição a 100 graus. Nós temos uma relação importante de considerarmos. Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Vamos colocar numa linguagem mais simples. Tem a ver com a coluna de ar que temos, né, na altitude em que estivermos. Então, quanto maior a altitude, menor essa coluna de ar, ou seja, menor a pressão atmosférica. Verifica-se que, em localidades situadas acima do nível do mar, a água ferve em temperaturas inferiores a 100 graus. É isso mesmo que você ouviu agora. Porque quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, nas montanhas, por exemplo, lembra da pergunta lá do começo da aula? Nos Andes, por exemplo, a pressão atmosférica é menor do que no nível do mar. E a temperatura de ebulição da água em recipiente aberto vai ser menor do que 100 graus. Aqui para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, nós temos uma altitude de 750 metros em relação ao nível do mar e a temperatura de ebulição da água é 97 graus. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, como está no nível do mar, possui uma temperatura de 100 graus Celsius. Se nós, então, formos analisar cidades mais altas, as temperaturas de ebulição vão alterar-se também da mesma forma, proporcionalmente. Olha só, na cidade do México, por exemplo, numa altitude de 2.240 metros, nós teremos a água fervendo a 92 graus Celsius. Lá na cidade de La Paz, nós teremos 3.636 metros de altitude e a temperatura de ebulição da água a 88 graus Celsius. E no Monte Everest, como seria acampar no Monte Everest e tentar cozinhar algum alimento? Nós temos uma altitude de 8.848 metros e a temperatura de ebulição da água lá é 70 graus Celsius. Olha só, ia ser difícil cozinhar os alimentos lá, né? Outra relação da altitude com a temperatura de ebulição, nós podemos relacionar com esses balões estratosféricos aqui. Eles são muito usados, por exemplo, na meteorologia e em outras aplicações também como plataforma de experimentos na atmosfera superior. Geralmente eles são enchidos com gás hélio ou com gás hidrogênio e são lançados numa região bem alta, conhecida como área próxima ao espaço. Funciona assim. Eles ficam em torno de 18 a 37 quilômetros de altitude da atmosfera terrestre. Ali onde existe pouco ar, mas nem tão pouco a ponto de um satélite, por exemplo, se manter em órbita. Então, é uma produção
de baixo custo se comparado com equipamentos mais complexos, porque é um tipo de balonismo que é praticado às vezes até como diversão. Se a gente conseguisse então colocar um pouco de água num balão estratosférico desse, como ele alcança uma grande altitude, a água poderia ferver a baixíssimas temperaturas. Por quê? Porque à medida que nós subimos, a pressão atmosférica vai diminuindo. E havendo menor pressão, a água vai conseguir evaporar com maior facilidade. E como consequência, a ebulição vai se tornar mais fácil. Olha só, um gráfico que relaciona pressão com temperatura de ebulição. Aqui nós estamos comparando a diminuição da pressão. E aqui vai acontecer também a diminuição da temperatura de ebulição. Se nós diminuirmos a pressão atmosférica de 760 milímetros de mercúrio, que é o que temos a nível do mar, para 525 milímetros de mercúrio, consequentemente, a temperatura de ebulição, que era a 100 graus Celsius a nível do mar, passará a ser 90 graus Celsius. Então, a temperatura de ebulição também diminui quando nós diminuímos a pressão atmosférica. E é por isso que eu estava comentando com vocês lá no início do vídeo. Uma consequência imediata desse fenômeno acontece no cozimento de alimentos em localidades elevadas. Aqui eu coloquei o exemplo de uma pessoa que está acampando, vamos imaginar, numa grande montanha. Acontece o seguinte, como a água vai ferver em temperaturas mais baixas, os alimentos vão demorar mais para ficar cozidos. E é por isso, então, que na região dos Andes, as populações indígenas cozinham seus alimentos com maior dificuldade, porque lá a água ferve a 87 graus Celsius, ou seja, ela vira vapor antes mesmo do alimento ficar pronto. Olha só um outro gráfico que nos mostra também a relação contrária. Se nós aumentarmos a pressão atmosférica, nós também aumentaremos a temperatura de ebulição. Se nós passarmos de uma pressão de 760 milímetros de mercúrio para uma pressão de 1.500 milímetros de mercúrio, num raciocínio análogo, nós vamos concluir que a água ferverá a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Então, esse fato também ele mostra-se aqui neste gráfico, onde a pressão máxima de vapor da água vai variar em função da temperatura. Quando nós aumentamos a pressão de 760 para 1.500 milímetros de mercúrio, nós, consequentemente, aumentamos também a temperatura de ebulição da água, que passa de 100 graus para 120. É este fato que explica o funcionamento de uma panela de pressão. Então, uma aplicação importante disso são as panelas de pressão e também lá na indústria, né, os autoclaves, que são grandes equipamentos que têm essa função, entre aspas, de cozinhar alguma coisa. No momento em que a água e o alimento são colocados dentro do recipiente da panela de pressão e a panela é fechada, fica presa ali dentro da panela uma quantidade de ar. Essa pressão inicialmente é igual à pressão ambiente. Já fica ali um pouco de ar preso dentro da panela. Quando nós começamos a aquecer essa panela, a evaporação começa a aumentar e a pressão do vapor de água dentro do recipiente vai se somar à pressão do ar que já tinha lá dentro. Ou seja, vai dar uma pressão total maior do que a pressão do ambiente. Com isso, a temperatura de ebulição da água vai aumentar e os alimentos vão ser cozidos mais rapidamente. A pressão atmosférica a nível do mar é de 1 atm e dentro da panela de pressão, aqui, olha, ela pode atingir valores de 1,44 até 2 atm. Isso vai resultar numa temperatura de ebulição de cerca de 120 graus, ou seja, maior do que a temperatura de ebulição da água, né? É importante aqui nós notarmos que se a pressão no interior da panela subir demais, pode acontecer uma explosão. Então, é importante que nós sempre verifiquemos a condição da borracha, que vai vedar ao redor da tampa e vai evitar que escape vapor. A válvula com pino,
que é aquela válvula que dança, né? Quando a gente coloca algum alimento para cozinhar. Esse pino, ele é um peso que vai garantir que a pressão continue constante. Então, ele vai liberar excesso de pressão à medida que isso acontecer ali dentro da panela. E é importante também a válvula de segurança, porque se o pino entupir, a válvula de segurança vai se romper e vai liberar aquele excesso de vapor para a panela não explodir. Então, aqui fica um alerta. Mantenha a panela de pressão sempre limpa, principalmente aqueles orifícios da panela de pressão ali, do topo da panela, porque se a válvula de segurança ou a válvula com o pino estiverem sujas, algum pedacinho de alimento ficar agarrado ali, pode correr o risco de explosão, porque é um acidente bem grave que pode acontecer, tá? Então preste muita atenção, mantenha sua panela de pressão limpinha e funcionando bem. Então, queridos alunos, esta foi a nossa aula de hoje. Eu quero te agradecer muito que você tenha assistido até aqui. Peço também que você já deixe o seu like, se inscreva se você ainda não estiver inscrito no meu canal, porque aqui nós temos muita química na cuca. Te vejo até a próxima aula. Até mais!